Oi galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como foi o nosso plano Canadá, como que a gente organizou tudo, como que foi a parte financeira e muito mais. Então se você está aí nessa fase ou tá com um pouquinho atrás da orelha pra vir pra cá, continua assistindo esse vídeo que eu tenho certeza que vai ajudar você. A primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que o plano Canadá ele não acontece do dia pra noite. Sabe, não adianta assim, dormir, acordei já no Canadá. Não, gente, se você não tem um visto aprovado, enfim, tá começando do zero, vai ser um processo um pouquinho demorado, sabe? O que é demorado? 1, 2 anos, talvez depende aí das suas condições, dos seus planejamentos, né? Se você quiser vir com tudo bem certinho ali, né? O que acontece? No nosso caso, a gente contratou uma agência. Assim que a gente tomou a decisão, a gente escolheu a província que a gente queria. A gente fez uma breve pesquisa sobre províncias ali em 2 dias e apareceu Montreal. A gente gostou do custo-benefício, gostou da cidade em si, gostou por ser uma província bilíngue. Para nós, o francês não é um problema, o problema é o cansaço de ter que ficar na aula ali, porque a gente tem outras demandas. Mas aprender em si não é um problema para nós. Enfim, a gente gostou de tudo aqui. Então, o que a gente falou? Partiu Montreal. Decidido isso, a gente fechou com uma agência. Essa agência já estava incluso todo o valor do college, né? A gente deu uma pesquisada também nessa questão dos valores. Então, estava incluso o college, a prestação de serviço deles, obviamente, mas a prestação de serviço de uma outra agência que faria os nossos vistos e os nossos CACs. O que é a CAC, gente? É um documento da província do Quebec que é obrigatório você ter se você for estudar. Então, quando eu vim e a Sophie também, a gente precisou fazer. Agora eu tô renovando o meu CAC e a Sofia não vai precisar renovar, então fique sempre atento às regras das leis e tudo mais. Inclusive, gente, assunto importantíssimo. Recentemente, se eu não tô falhando a memória, na semana passada, teve uma mudança, assim, estrondosa nessa questão de estudo aqui no Canadá. Então, se você tá pensando em vir estudar, ou seu cônjuge e tudo mais, eu aconselho você a dar uma revisada nessas leis, nessas normas aí, principalmente nessa última que saiu, porque me parece que quem vem agora, mesmo que seja qualquer college aí, não vai poder pegar o cônjuge, né? Não vai pegar o work permit. Então, assim, acaba que pesa muito, gente, muito mesmo. Então, vale a pena vocês identificarem essa questão, né, de quem vem, quem vai, né, quem vai estudar, quem vai trabalhar e tudo mais, e analisar, gente, se realmente tá valendo ainda as regras. Eu acho que não, tá? Mas eu não sou consultora nem qualquer outra coisa assim. Então, se informem certinho, gente, porque parece que mudou e parece que agora o cônjuge não pode mais trabalhar enquanto o outro tá estudando, exceto para mestrado, doutorado, essas coisas assim. Mas como eu disse, gente, se informa com uma pessoa que realmente sabe sobre isso. De qualquer forma, eu tô contando aqui o nosso processo. No nosso processo, graças a Deus, deu tudo certo. A gente fechou com essa agência, a agência fez todo o trâmite ali do college, né? Contatou ali o college, fez todo o processo de envio de documentação e tudo mais. Conseguiu pegar minha LOA, né? Que a LOA é o documento que você precisa para aplicação do visto. Depois que eu tinha essa LOA aí, eu fiz todo o trâmite do visto, do CAC primeiro, né? Fiz toda essa questão. E assim, gente, é muito documento. Eles pedem muito documento. Pede pra você preencher formulário e tudo mais, sabe? Mesmo que você não faça com uma agência, no site você vai ter que preencher. Até por isso que eu quis contratar uma agência, porque como o meu inglês não era dos melhores, eu fiquei com medo de preencher alguma coisa errada, porque tem muita perguntinha assim que você fica na dúvida, sabe? Então, ter uma pessoa ali que te ajuda com isso é realmente muito melhor. Então, beleza, aí a gente fez toda essa questão. Primeiro assim, gente, a gente decidiu quem que ia estudar,
né? Obviamente, vamos pra onde? Ok, quem vai estudar? Vai ser a Karina, porque a Karina tem um nívelzinho minúsculo a mais de inglês. Então, beleza, então a Karina vai estudar o inglês. Vai estudar o inglês, vai se preparar, vai fazer o PROA, que é a prova do college, né, pra passar. Eu não passei, gente, nessa prova. Tentei de tudo pra passar. Falei, meu Deus do céu, estudava de dia, de tarde, de noite. Não dava. Aí eu fiz o Pathway. Gente, fique muito esperto com essa questão do Pathway aí, tá? Porque eles ficam tentando socar Pathway em você e às vezes você nem precisa. No meu caso, assim, eu não julgo, porque, né, quando eu cheguei aqui eu tive um susto. Mas o que era estranho é que, assim, eu fiz nos meses de Pathway que eles pediram e eu passei em todas as turmas, eu nunca reprovei. Mesmo assim, eles queriam ficar me socando mais, ou seja, queria que eu ficasse pagando, né? E eu não sou trouxa nem nada, eu fiz um barraquinho, aí deu tudo certo. Mas assim, tem que ficar esperto, sabe? Porque eles são bem ligeirinhos. Resumindo, aí fiz isso, conseguimos aplicar, enviamos todas as documentações para o visto. Se você quer saber também sobre o nosso visto, como que foi, quanto tempo que demorou e tudo mais, informações mais específicas, comenta aqui, que daí eu coloco data certinho, passo ali uma lista prévia para vocês do que precisa, enfim, faço um vídeo só sobre isso, porque senão esse aqui vai ficar muito grande, né, gente? Pegar minha colinha aqui, então a gente fez isso, né? Além de toda a questão ali burocrática de visto e tudo mais, a gente também começou a pesquisar escola para Sofia, começamos a pesquisar aluguel, né, onde que a gente ia morar e tudo mais. A gente contratou, uma pessoa para achar o nosso apartamento. Graças a Deus deu tudo certo, foi rápido, foi um apartamento bom. Mas assim, às vezes você não precisa desse serviço, tá? Então sempre fica muito esperto, sabe? Se você vê que você tem inglês, que você tem o idioma, você consegue resolver, sabe? Mas se você não tiver, eu aconselho você a realmente contratar uma pessoa que entende, que sabe, pra você não ter nenhum problema, né? Porque senão, gente, pra você tentar resolver em outro idioma, todos os BOs que vão aparecer, não vai dar certo, não. Então é isso. Então você já sabe, resolveu província, resolveu isso, resolveu aquilo, decidiu o combo de quem vai estudar, quem vai trabalhar, aonde vocês vão morar e tudo mais. É isso. Aí você precisa o quê? Focar, gente. Focar o quê, querida? Focar no idioma, focar na tua vida financeira e deixar tudo organizado para você não vir aqui passar perrengue. Porque, gente, a gente tá falando da tua vida. Às vezes tem pessoas que vêm com a família, sabe? Que nem no nosso caso a gente veio com a nossa filha. Eu não queria sair do Brasil para passar necessidade com a minha filha aqui. Então a gente teve que bolar um planejamento financeiro para ver se a gente realmente ia dar conta de tudo isso. O que facilitou muito pra gente é que o nosso college, o meu college, na verdade, falou que tinha que estar com tudo pago para poder vir. Na verdade, a nossa agência falou isso, né? Que tinha que estar tudo pago, quitado, para poder vir para cá. O que não é uma verdade. A gente chegou aqui e descobriu que a gente não precisaria ter quitado o college antes de chegar. Mas Deus sabe de todas as coisas. Por quê? Porque a gente foi pagando esse college, que é um valor alto, tá, gente? Eu nem sei em reais quanto que ficaria, mas é muitos reais, para fazer o college aqui. E assim, quando você chega aqui, você tem uma demanda muito grande, de aluguel, de tudo mais. Pagar o college é uma pressão grande, então assim, a gente já veio livre dessa pressão, sabe? Porque a gente já quitou, então o college em si a gente não gasta mais com isso. Então isso é bom, né? Isso me permitiu não precisar trabalhar agora, por exemplo, que fez parte do meu planejamento do Igor. Então o que acontece? Nós viemos pra cá com tudo certinho pra gente ficar aqui no Canadá sem passar perrengue, né? E quando eu falo passar perrengue, gente, não é dificuldade do dia a dia, coisas que acontecem, né? É realmente passar necessidade,
né? Então a gente se programou para isso, a gente se organizou financeiramente para isso, né? E também para eu ficar em casa, porque eu tinha saído da empresa que eu trabalhava e eu falei que eu não queria mais trabalhar na área financeira. Eu sou muito grata, né, por tudo que eu já trabalhei na área financeira, por tudo que eu conquistei, por tudo que eu aprendi, mas eu não queria mais. Então, assim, a gente combinou de que nesse período em que eu vou estar estudando inglês, francês e fazendo college, eu não iria trabalhar. Porque senão eu não ia aguentar, gente, fisicamente, nem psicologicamente, principalmente. Eu me conheço, eu ia ficar louca, porque eu sou uma pessoa que eu não consigo fazer meia boca as coisas, sabe? Se eu tô estudando inglês, eu realmente tô estudando inglês. Se eu tô fazendo francês, eu dou meu sangue pra tentar aprender. Não tô dizendo que eu tô conseguindo, porque é difícil, mas não é por falta de tentar, sabe? Não é por falta de esforço da minha parte. Então, assim, eu já tenho a minha demanda com a casa, que você que é dona de casa sabe que demanda tempo. E eu tenho o college também, que pra mim é dobrado ali o esforço, porque é inglês. Então, assim, ao mesmo tempo que eu tenho que aprender uma matéria nova, eu ainda tenho que entender o que ele tá falando em outro idioma. Então, assim, é bem cansativo e eu não tô reclamando, eu estou falando do nosso processo. Então, assim, o fato de eu não trabalhar hoje, ele fez parte do nosso planejamento, né? Volta e meia, a gente senta junto de novo e a gente reavalia. Ó, esse plano aqui tá dando certo, tá tudo certo. Porque se precisar trabalhar, gente, né, daqui a um tempo, óbvio que eu vou fazer. Óbvio que eu vou fazer porque, tipo, a gente tá aqui pra crescer, né? A gente tá aqui pra evoluir, a gente tá aqui pra não pra passar perrengue, a gente tá aqui pra conquistar. Então, se for necessário, eu irei fazer. Enquanto não for, glória a Deus, aleluia, eu vou continuar em casa porque eu amo ficar em casa, não só por amar ser uma folgada, né, que tá em casa, mas é porque eu amo cuidar da minha família, né? Então a gente percebeu que eu em casa eu consigo ficar muito mais feliz, né, fazendo essas coisinhas que eu gosto. Eu sirvo melhor a minha família, mas assim, nada me impede de no futuro trabalhar para conquistar coisas aqui também. O que eu quero que vocês entendam é que não estar trabalhando também fez parte do nosso planejamento financeiro. Então, se você quer vir para cá, você tem que pensar, os dois vão trabalhar? Agora, os dois vão poder trabalhar, né? Que já entrando nessa lei que eu falei para vocês. Então, assim, gente, Plano Canadá é assim, tenso. Você tem que pensar em todos os detalhes. Por isso que eu falo, você tem um plano, você tem que se esforçar para dar certo. Sem falar, gente, que essas questões de leis aí do Canadá e regra e tudo mais para imigrante, você piscou, você fez isso aqui, ó, mudou, entendeu? É assim que funciona. Então aqui a gente fica o tempo todo assim, nessa saia justa de será que o plano inicial vai seguir até o final, né? Então, você tem que pensar em tudo. Tudo, 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 gente. Depois que você decide todas essas coisas, aplicou o visto, você se programou financeiramente para vir para cá, que você já tem ali todo o trajeto, já tem alinhado ali, tenho dinheiro para pelo menos 6 meses, né? E ficar de boa, Deus me livre, não consegue emprego rápido, alguma coisa assim. Enfim, tem que ter um caixa, gente. Não venha para passar perrengue, para passar dificuldade. Ainda mais se você estiver com família, né? Pelo amor de Cristo, tem que ter ali o bom senso. Mas, também chegando aqui, bora correr atrás de ganhar dólar, né, gente? Porque isso ajuda demais. A gente, quando chegou, graças a Deus, meu marido conseguiu um emprego super rápido e deu tudo certo, sabe? Mas não venha contando com isso, sabe, gente? Eu não quero ser, assim, pessimista, né? De dizer pra vocês, talvez não consiga e tudo mais. Mas é que é um risco. Pode acontecer. Em nome de Jesus que não aconteça, né? Mas você não tá imune. Eu não tava, o Igor também, sabe? Ninguém tá. Então venha com um planejamento legal pra você não passar perrengue aqui, não. Outra coisa, gente, que tem que fazer parte do seu plano Canadá é preparar o teu psicológico. Gente,
Por que isso? Gente, porque, sinceramente, se você não tiver um psicológico bom, você não supera a vida de imigrante, não. Em todos os sentidos, né? Porque você tá longe de tudo que você ama. Até falei num outro vídeo anterior. Você tá longe, gente, da tua família. Tá longe das tuas coisas. Você tá longe do teu país, sabe? Não tá falando teu idioma, o que já é uma dificuldade. Mesmo que você tenha fluência, sabe? Não é o teu idioma nativo. Então, você sempre vai ter ali um passo atrás na hora de se comunicar. Gente, e assim, muda muito, sabe? Essas mudanças, elas deixam você algumas vezes abalado, porque você não sabe o que vai acontecer, né? Na verdade, assim, desde que você pisa aqui, você não sabe o que vai acontecer, né? Você não sabe se lá no final de todo esse processo tudo vai dar certo, ou se você vai ter que voltar para o Brasil ou ir para outro lugar do mundo, sabe? Então, assim, é uma insegurança, né? Eu tenho uma confiança no meu coração, assim, pelo que Deus falou com a gente, de onde a gente tem que estar hoje, mas o meu futuro pertence a Deus, sabe? E tá sujeito a essas alterações que os homens fazem aqui na Terra, né? Então, assim, você tem que ter um psicológico bom, porque senão você surta. Porque tem muita gente que vem, daí muda no meio do caminho a regra, daí se descabela, meu Deus do céu, o que eu vou fazer, isso e aquilo. E, gente, eu me descabelo também, sabe? Eu fico nervosa, às vezes eu fico, ai meu Deus, o que é isso? Só que assim, eu tenho uma convicção no meu coração, sabe? Pra mim, é a vontade de Deus e pronto, acabou. Porque eu tenho isso, sabe? Me agarrei a isso, as promessas de Deus pra mim. Mas se você nem em Deus acredita, né? Aí fica muito difícil. Aí se você, né, não tô falando aqui sobre fé nem nada, mas poderia estar falando porque eu creio assim. Mas você tem que estar com uma cabeça boa, você tem que se apegar àquilo que é bom, sabe? Então, assim, você tem que estar com a tua cabecinha disposta a focar no que é bom. Porque senão, gente, pira a cabeça. E eu não tô brincando, gente. Realmente, as pessoas vêm pra cá e ficam doentes, ficam tristes, deprimidas e ficam abaladas, voltam pro Brasil às vezes pior do que vieram, situação financeira. Então, assim, gente, não sai do teu país pra voltar dessa forma, sabe? Não tem problema nenhum voltar, né? Desde que você volte bem, né? Financeiramente, volte bem fisicamente, mentalmente, sabe? Se lá na frente do teu processo, você olhar e falar assim, poxa, não era tudo isso, quero voltar, tudo bem, mas assim, não volte pior, sabe, do que você saiu do Brasil, volte melhor, né? Mesmo com as dificuldades que a gente passa aqui de imigrante, tudo isso nos ensina, sabe? A Karina de 1 ano atrás, que chegou aqui, hoje ela é muito, muito, muito mais forte, sabe? Em todos os sentidos, porque é que nem eu falo, gente, o psicológico tem que estar sendo trabalhado assim, ó, dia a dia. Dia a dia você tem que estar com a cabeça boa, porque senão você não aguenta, porque assim, é uma rotina de trabalho exaustiva, né? O meu marido, eu não trabalho, mas meu marido trabalha, então assim, é uma rotina exaustiva, né? Com todas as mudanças que já teve que ter, que eu até comentei num vídeo anterior, se você quiser dar uma olhadinha lá, 5 motivos para você não vir para o Canadá. Vale muito a pena assistir esse vídeo, que eu falo dessas questões que impactam, né, o nosso psicológico. Enfim, gente, é uma série de coisas. Você não tem tanto tempo de qualidade com a família, embora tenha, e quando tem é muito bom, mas a rotina é bem pesada, né? Porque quando eu tô em casa, gente, eu tô estudando. Eu tô estudando ou francês, ou inglês, ou o meu próprio college, né? O conteúdo do college. A Sofia, quando tá em casa, ela também tá estudando, tá fazendo as coisinhas dela. O Igor, da mesma forma, o tempo que ele tá aqui, ele tá ou dormindo para descansar, ou estudando francês, né? Então, assim, é bem puxado, sabe? Então, se você não quiser pagar o preço, não compensa vir mesmo, sabe? Mas se você preparar o teu psicológico,
né? Que tem que fazer parte do teu planejamento, sabe? A preparação que é da tua cabeça. Olha, eu tô indo... Sabe como que eu preparei meu psicológico para vir pro Canadá? Sabendo que é por um tempo determinado que eu vou passar perrengue. É um tempo determinado que eu não vou estar na situação financeira que eu gostaria, porque a gente saiu de um conforto no Brasil e por mais que a gente viva uma vida boa aqui, sabe? Eu não tô reclamando não, porque a gente vive bem, mas assim, com as dificuldades, né? Não é o Igor sentadinho lá no escritório, né? Pegando no pesado, né? Então, assim, é uma mudança que a gente sente, sabe? A nossa rotina intensa, estudando o dia inteiro, é cansativo. Ai, meu Deus, tem dias que eu tô meio, sabe? Cansada, cansadíssima. Sofia também estressada, né? Porque daí fica na escola bastante tempo, com a questão do idioma. Idioma, gente, desgasta a mente e isso vem pro físico da gente, sabe? Por isso que eu falo, até pra você que tem filho, prepare muito o teu filho pra vir pra cá. Conversa abertamente, sabe, sobre todas as dificuldades. Fala, olha, não vai ser fácil no começo. Porque pelo menos ele já vem preparado. Se for fácil pra ele, porque pra criança é muito mais fácil, amém, Jesus, pelo menos, beleza, olha, foi fácil, mãe, nem era tudo aquilo que você me falou. Agora, se a criança vem achando que é mamãozinho com açúcar, chega aqui, tem esse choque, né, com o idioma, com a cultura e tudo mais, é muito pior. Então, prepara até o teu filho psicologicamente para sobreviver o Plano Canadá. Eu fiz basicamente um resumão, gente, de tudo que a gente foi vendo para estar aqui hoje, né? Então, se você quiser contato da agência, se você quiser saber como que foi o processo do visto, data e tudo mais, como que a gente fez para alugar nossa casa, logo, muito em breve, vai sair o vídeo para vocês do custo de vida nosso aqui. Eu já tô me organizando, né, para fazer esse vídeo, que eu sei que é bem importante para quem tá pensando em vir para cá. Mas assim, resumidamente, esse vídeo de hoje era para dizer para você assim, olha, planeja bem, certinho, né? Você prepara, veja bem o lugar que você vai, as regras desse lugar, né? Para tentar minimizar o máximo possível aí das mudanças futuras, né? Para que isso não te impacte. Veja também quem vem estudando, quem não vem, quem tem mais idioma ou não. O ideal é que os dois venham com idioma, se possível fluente, se não o máximo que conseguir, né? Não deixa pra penar aqui, não, porque eu, por experiência própria, eu digo pra você, gente, não é fácil, tá? Não chegar aqui sem idioma dificulta, assim, as coisas em 1000%. Se você já vem com o idioma, isso facilita demais a sua vida. Isso facilita, assim, ó, você vai estar 1000 anos na frente, você vai sofrer muito menos se você já chegar com o idioma, né? Gente, ó, vou dar a dica assim, ó, para fechar com chave de ouro. Se você se planejar financeiramente, se você tiver o idioma e se você preparar o teu psicológico para todo o perrengue do processo, não tem erro, o teu Plano Canadá vai ser um sucesso. Agora, se você não tem um desses três que eu falei, o teu processo vai ser um pouquinho mais árduo, que é o que a gente tá passando, né? A gente se preparou financeiramente, psicologicamente, mas no idioma eu acho que a gente falhou um pouquinho. Eu acho que a gente poderia ter, sabe, estudado antes. Mas no nosso caso, gente, assim, usando uma desculpinha, é que a gente decidiu muito assim do nada. A gente nunca falou de mudar de país. Então, assim, a gente não ligava muito pro idioma, sabe? Não era uma coisa que pesava muito pra nós. Porque a gente não imaginava que a gente ia mudar de país. Então, quando o desejo nasceu, já era assim, um pouco tarde, né? Mas se você tá assistindo esse vídeo, significa que você tá pensando na possibilidade. Então, se você já está pensando na possibilidade, não deixa para começar o inglês amanhã, depois de amanhã, não deixa para começar o francês no próximo semestre. E assim, gente, eu sei que você deve estar pensando, mas eu talvez não vou para Quebec, eu vou para outra província do Canadá. Gente, todo o Canadá, quando você tem o francês também
né, ele conta pontuação na tua imigração. Então, assim, não é perdido. Se você falar os 2 idiomas aqui, a tua pontuação sobe muito, sabe? Em qualquer lugar do Canadá. Então, assim, gente, bora correr atrás. Não espera mais não. Se o teu plano Canadá vai sair do papel, já começa a pensar em tudo isso daí que eu tô te falando, porque tudo isso é muito importante. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que esse vídeo ajude você a realmente pensar com carinho em todo o teu processo do Plano Canadá. Se você tiver alguma dúvida, quiser me perguntar alguma coisa, quiser que eu grave algum vídeo específico, deixa ideias aqui embaixo pra mim, que isso vai me dando ideia aí do que vocês querem ver aqui no canal e vai ser muito bom pra mim e pra vocês também. Então é isso, que Deus abençoe vocês e um beijo! Don't need some